recebê-lo. Obrigada por ter vindo. Tudo bem. Doutor Valcinir, a gente acha que acne e espinha acontece só quando a gente é adolescente. Na verdade, não é assim, né? A acne é uma intercorrência da pele que acompanha o ser humano desde o nascimento. Bebê pode nascer com acne. Então, desde a hora do nascimento até a hora da morte. Bebê tem sai assim uma coisinha branquinha, que parece um leitinho. Isso é acne? É acne que ele adquire por causa dos hormônios maternos. Durante a gestação, né, as mulheres sofrem transformações hormonais. Esses hormônios, quando acabam passando para o bebê, fazem com que ele nasça com uma pústulazinha, né? Ou que a gente chama vulgarmente de espinha, né? Tecnicamente chamamos de pústula. Algumas pustulazinhas são comuns no bebê. E aí a gente não deve mexer? Não deve mexer nunca, nunca, né? Porque esse é uma vontade inerente, né? Você viu alguma coisa estranha no rosto, especialmente, você vai tender a ir lá com os dois dedinhos e apertar, espremer, né? A tal da espinha. Isso não é legal. Não é bom, não é bom. Você pode contaminar mais ainda o local. E isso pode virar uma cicatriz. Sempre? Para sempre, o que é muito difícil depois de tirar. Então, o ideal é sempre tratar, mas não desse jeito. Não desse jeito. Vamos ver então, antes da gente se aprofundar um pouco no assunto, mitos e verdades a respeito de acne em adultos. É mito ou verdade que a acne pode ser consequência de distúrbios nos órgãos internos? É verdade, é verdade. Pode. Alterações, especialmente as hormonais, vão dar repercussão na pele, né? A acne é uma afecção da glândula sebácea. Infecção? Não, é uma afecção. Afecção. Afecção é uma alteração, né? Pode ser causada por uma infecção? Sim. Mas o que acontece? A pele oleosa faz com que a glândula sebácea tenha uma obstrução, e aí essa obstrução da glândula, promovida por alterações internas, leva a uma infecção, mas a obstrução em si não é a infecção. Pode ter uma infecção. É infeccionado quando aparece aquela pontinha amarelinha, aquela que a gente chama de espinha, né? Mas acne, na verdade, tem o comedão, que é o cravo, né? O nome técnico é comedão. Tem a pústula, que é a espinha, mas pode ter nódulos, pode ter cistos, às vezes pode crescer muito, né? Então depende, às vezes, do local. Não é obrigatório, mas, por exemplo, se você tem acne no pescoço, nessa região do colo, você pode pensar que tem algum hormônio alterado. O médico, quando examina, ele vai buscar a causa. É muito importante, né? Na medicina, sempre, né? Você tem que buscar a causa para saber como tratar. Então, olhando para o corpo, né, da pessoa, a gente vai ver. Imagem. Então, por exemplo, nos locais 2 e 3, se aparecerem, a gente vai pensar numa situação de estresse. O estresse pode acontecer em qualquer época da vida. Sem dúvida. Criança pode ter estresse, adulto pode ter estresse. O quarto, nessa região do tórax, né, retroesternal, pode ser problemas de sistema digestivo. O 5 e o 6 podem ter alterações de vitaminas, especialmente vitamina A, vitamina D. A deficiência dessas vitaminas podem causar pustulazinhas parecidas com aquelas da acne. Olha só. Pode acontecer. O 7 demonstra uma alteração de aumento de açúcar no sangue, né? Não exatamente um diabetes ou um pré-diabetes, mas um aumento de açúcar, né? Na área genital, a gente pode ter acne por doenças sexualmente transmissíveis ou por higiene inadequada, né? Nas coxas, né? Pode ser por pele sensível ou por alergias ou associação com certos tecidos. É muito comum jeans, né? O jeans é um tecido grosso. Fere, né, a pele. Isso, vai machucando, com o tempo acaba aparecendo isso mais. No 11, né, nós temos 11 e o 12, pode ser causado pelo sistema nervoso, de novo, estresse ou sistema digestivo, e nas nádegas, mais o aparelho digestivo também. Muito interessante esse mapa, porque dependendo de onde aparece, é
uma sinalização. Uma possibilidade de ter alguma coisa errada naquele local. Então, na verdade, a acne está dando um sinal de que algo não vai bem, além daquele problema, né? Além do problema mesmo. Sim. O mais comum, claro, é a acne no rosto. Isso que eu falei. Né? E agora no rosto? O mais comum é no rosto. E é mais comum também na adolescência, como você citou no início. Tá. Por isso, essa acne da adolescência e no rosto, especialmente, chama-se acne vulgar. É vulgar porque todo mundo fala assim. As nossas avós diziam, né? Quando casar, sara, né? Que era a história da mudança hormonal. Né? Na adolescência, na puberdade, a gente começa a produzir hormônios, esses hormônios estimulam a glândula sebácea e a produção da glândula sebácea aumentada leva ao aparecimento da acne. Tá. E isso passava, né? Claro, passa com o tempo, passava. Tem gente que não passa, tem gente que fica com uma aparência muito ruim. E isso é muito sério, Sim. né? Muito sério. Especialmente quando é no rosto, né, doutor? No rosto, no adolescente, há casos, relatos de suicídio até, porque a garota ou o garoto se sente tão mal socialmente. Hostilizado, né? Deve ser hostilizado. Não consegue ter uma vida social agradável, quer dizer, ele não consegue arrumar uma namorada ou um namorado ele acha que é por causa da aparência, e aí acaba tendo esse tipo de problemas. É muito comum, então, na zona T que a gente está falando, zona T é a fronte e a região do nariz. É o que está marcado lá, 1, 2, 3 e 6. Isso. É a zona T. Parece a zona T. É a área mais comum de ter acne, né? Agora, por exemplo, se aparecer só na zona 6, que é no nariz, pode ter uma associação com uma doença cardíaca. Então, não teve acne em lugar nenhum. De repente começa a aparecer acne. É melhor verificar o que está acontecendo. Né? Claro que, né? A gente escreveu aí bactérias do celular. Sujidades, em geral, a poluição, né, numa cidade como São Paulo, né, tem poluição de todas as espécies. O ato de a gente não higienizar bem o rosto, de não lavar adequadamente, isso pode levar também a aparecimento de acne nessa região lateral da face. Mas você pode ter também, de novo, não, eu lavo direitinho, eu limpo, eu faço tudo certinho. Né? E mesmo assim apareceu, o que eu vou pensar? Numa alteração que pode envolver os rins, que pode envolver o sistema respiratório e que pode envolver também hormônios. Tá. Na região onde eu tenho a barba, né? E uma moça... Que seria ali na 11, 12, 13. É muito comum mulheres mais adultas, depois dos 30 anos, que não tiveram acne na adolescência, começarem a ter acne nessa região. Alteração hormonal, então. Alteração hormonal, com certeza. Perfeito. Bom, vamos saber então se é mito ou verdade que pessoas com o intestino preso têm mais tendência à espinha. Não é verdade. Não é verdade. Passei a vida inteira acreditando nisso. É muito comum, né? É muito comum. E aí a avó, a tia fala assim, tem que tomar um laxante, tem que tomar uma coisa para o intestino soltar. Infelizmente, não tem associação. Olha. Não tem. Essa é um mito que percorre muito mesmo, né? Mito. É mito. É mito ou verdade que a acne do corpo deve ser tratada exatamente da mesma maneira que a acne facial? Não, né? Isso, claro que não, de jeito nenhum, né? É um mito porque a acne do corpo tem outras origens, como nós vimos. E mesmo que tivesse a mesma origem, a pele da face é uma pele diferente da pele do resto do corpo. Então, os tratamentos são específicos. Para o corpo um, para a face outro, para o tórax um, para as costas outro. Cada um tem o seu tratamento. É mito ou verdade que o problema é hereditário? Infelizmente é verdade. É verdade? É verdade. E é mais verdade nos meninos que nas meninas. Então, assim, um garoto cujo pai teve acne... Vai ter. Vai ter acne. De algum grau ele vai ter. É certeza que ele vai ter. Claro que certeza na medicina não é assim, né? Certeza da medicina não é 100%, né, doutor? Mais ou menos certeza. A chance é muito grande. A chance é muito grande. Então, por que isso é importante? Porque a hora que ele começar a ter acne,
não é para esperar, é para tratar. Perfeito. Porque ele vai ter, com certeza, e se ele começou a ter, por exemplo, com 12, 13 anos, quando ele chegar nos 18, ele vai estar horrível. Então, tem que tratar precocemente. Perfeito. A menina também, mas é menos. A mãe da menina teve acne, ela pode ter ou não. Tá. Né? Mas do menino vai. Certeza. É mito ou verdade que cosméticos em excesso podem prejudicar a pele e causar espinhas? Com certeza, com certeza. Cosméticos inadequados, cosméticos velhos, né? Sabe aquela história? Sim. Tem gente que diz assim, você usou o filtro solar quando você foi para a praia? Ah, sim, eu tinha deixado do ano passado um frasquinho lá. E usei esse? E aí eu usei. Se sobrou do ano passado, primeiro você não usou direito, porque não era para sobrar. Ótimo, Você doutor. tinha que ter usado e não guardado. E segundo, ficou um ano na casa da praia, joga fora. Mesmo né? que esteja dentro da validade? Mesmo, não. Se ele ficou na casa da praia, trancado por um ano, não vale a pena usar. Por não quê? vale a pena usar. Não vai Porque mais a chance, funcionar. o sol, o calor, a umidade, a chance de ter acontecido alguma Própria água do coisa. mar. Isso, com aquele produto, eu estou falando da praia. Aqui, tá bom, guardou direitinho, está dentro da validade dos 2 anos lá, que a maioria dos produtos tem. Tudo bem. Tudo bem. Na praia não faça isso. Agora, Ótimo. não é só isso, é cosméticos inadequados, né? Por exemplo, até por conta da sociedade e tal, tem cada vez mais meninas muito jovens usando cosméticos inadequados para a idade delas, Sim. né? Não é para usar, é para usar eventualmente um hidratante, um protetor solar, Tá. mas ela usa um cosmético de pessoa adulta. Isso pode causar obstrução nos poros e pode levar a acne. Perfeito. A gente tem perguntas que vocês aí de casa mandaram, daqui a pouco a gente vai responder. Como a gente se surpreende com mitos e verdades a respeito da pele, né? Não, tem muita coisa que a gente não entende por que pega, né? Isso, que vai passando de um para um. Vai passando e ninguém barra, ninguém fala que esclarece. Ninguém esclarece e aí acaba... É essa história de que acne é natural. Tem muita gente que acha que acne é natural. Tem toda a razão. Tem que passar por essa fase. E não é verdade. Tudo bem, é esperado que aconteça, mas a gente precisa tratar. Porque Boa. senão os efeitos posteriores são muito ruins. E é por isso que a gente está aqui, para dar a informação Ajudar. correta, né? Então vamos agora responder as perguntas que vocês mandaram. Primeira pergunta foi enviada pela Brenda Moreira, que diz: existe alguma vacina específica contra acne? Não, não existe ainda, viu? Pode ser uma ideia, né? É uma ideia até interessante se a gente pudesse criar uma vacina específica que... Mas como eu disse antes, a acne não é uma infecção só. Então, você dá uma vacina contra uma bactéria, Sim. mas não é só a bactéria. Então, são as alterações hormonais, alterações de pele. Na verdade, a gente considera a acne um síndrome, né? Que é um conjunto de coisinhas, não é uma doença que específica. resultam na acne. Isso, Tá. isso. Então, não tem ainda, viu, Brenda? Próxima. Minha pele é extremamente oleosa, por isso vivo cheia de espinhas. O que devo tirar de vez do meu cardápio para melhorar essa condição? Bom, eu não vou dizer que é o filé à parmegiana. Porque Graças senão... a Deus. Senão eu vou apanhar aqui. Do Franciulli. Não é filé à parmegiana. Mas as comidas oleosas, né, é outro mito. Chocolate dá acne. Né? É mito ou verdade? É mito. Não, o que boa chocolate notícia. não dá acne. Mas uma pessoa que tem acne e que come muito chocolate, ela piora. Tá. Por quê? Porque ela está comendo uma comida oleosa, gordurosa. Então, o ideal é se afastar das comidas gordurosas. Tá. Então, a feijoada, uma vez no inverno, tá bom, mas a feijoada toda semana não pode. Mas, né? doutor, aí nos alimentos gordurosos, eu posso entender que é também castanha? Ah, sim, todos esses que produzem ou que Tudo. tenham, isso. Tá. O ideal é evitar. Perfeito. Evitar, né? Não é só gordura animal, pode ser gordura vegetal Isso que eu também. queria saber. O ideal é evitar porque você vai ajudar. Não é isso que está te causando acne. A acne foi por outro motivo. A pele oleosa é um motivo? É. Sim. Então você vai ajudar fazendo isso, né? Perfeito. Tirando as comidas oleosas do seu cardápio. Todas elas? Todas. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pelo Gabriel Rebouças. Sabonete, que protege contra bactérias, é uma boa alternativa para peles cheias de espinhas e cravos? Gabriel, na verdade, vai ajudar.
né? Claro, tudo que você fizer para melhorar essa condição da pele, por exemplo, você vai usar um sabonete antisséptico que mata mais as bactérias, ele é melhor do que um sabonete comum. Tá. Mas não é o único tratamento e provavelmente não vai resolver o seu problema só o sabonete. Mas o sabonete é um coadjuvante, sim, é bom. Se você puder optar por esse sabonete, melhor. É melhor. A pele vai agradecer. Vai agradecer. Próxima pergunta foi enviada pela Cris Barbosa. Comecei a fazer exercícios todos os dias e meu rosto passou a ficar cheio de espinhas. O suor em excesso pode ser responsável por isso? Olha, Cris, é assim. O suor não é responsável, com certeza. Eu fico aqui imaginando que você pode estar associando ao exercício alguma substância que pode estar causando acne. Por exemplo? Qualquer um desses estimulantes energéticos, né? Ou então aquelas bombas que se fala nas academias, isso causa acne. Tá. Bastante acne. Mas então, o suor não. O suor não. Pode ser também que você não tenha ingerido nada, mas o fato de começar a fazer exercício todo dia mudou os hormônios do seu corpo. Né? O estímulo do hormonal ficou diferente. E isso sim pode levar ao acne. O suor, coitadinho, não tem culpa. Próxima pergunta foi enviada pela Renata Monteiro. Existe alguma forma saudável de secar uma espinha em caso de emergência? Então, né, é comum aparecer aquela espinha no dia da festa. Naquele dia que não pode. Né? O dia do encontro, né? Então, o que fazer para que... Tem gente que põe pasta, creme dental. Já ouvi falar. Tem gente que põe café, pó de café. Café tem umas coisas malucas que a gente escuta. O ideal é se você tiver um creme com antibiótico, um creme que você já tenha usado para um eventual problema, você põe um pouquinho desse creme em cima da pústula. Tá. O ideal é não segura a mão, né? Não vai espremer, não vai pegar a agulhinha e tentar mexer, porque dá uma vontade muito grande de fazer isso, né? Mas o ideal é não fazer, é pegar o creme de antibiótico e colocar uma gotinha do creme em cima da espinha. Aí ela vai secar. E espera o tempo que precisar. Espera, paciência. Não tem o que fazer. Agora, mas não melhorou. Eu posso cobrir com um pancake, com uma maquiagem líquida? Pode. Corretivo? Claro, pode. Corrige, vai para o evento, esquece da espinha. Quando voltar, lava bem o rosto, tira esse excesso e aí trata direitinho. Olha, doutor Valcinir, o que mais me surpreendeu aqui nessa nossa conversa é saber que intestino preso não provoca acne e que chocolate não provoca acne. É verdade. Infelizmente... Ou felizmente, né? Está liberado. Exatamente. Está liberado o chocolate. E também não sei se é infelizmente ou felizmente, mas o que eu digo é que a informação correta sempre ajuda. É a melhor. A saúde depende disso. Exatamente. Né? Muito obrigada, doutor Valcinir Bedin. Prazer enorme. Gostaria que o senhor voltasse algumas vezes. Claro, vou estar sempre. Bom final de tarde para o senhor. Obrigado igualmente. Viu?